Olá, bom dia para você. O Poder em Negócios de hoje recebe um pernambucano que é veterinário, produtor rural, empresário, sanfoneiro e fundador de uma banda de forró. Gilson Machado Neto. Ele também já assumiu vários cargos políticos. Foi ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro de dezembro de 2020 a março deste ano. Gilson Machado Neto é do Partido Liberal, saiu do Ministério do Turismo para disputar a eleição para o Senado por Pernambuco. Bom dia! Muito bom dia, Meire. É um prazer estar com você aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, lhe confessar que eu sou seu fã. Nossa, muito obrigada. Eu lhe acompanho, não é de hoje, eu sempre acompanho sua trajetória jornalística e seu profissionalismo. Você é um exemplo para a categoria. Muito obrigada. E a gente também tem acompanhado bastante o seu trabalho à frente do Ministério, inclusive num momento muito desafiador. O senhor pegou justamente esse ponto alto da pandemia da Covid-19 e eu gostaria de lhe perguntar qual a marca que o senhor deixou no seu ministério. Meire, para o Nordeste, eu acho que a maior marca que eu deixei foi o forró ser patrimônio cultural e material do Brasil. Porque o que era de fato, todo mundo já sabia que o forró é um exemplo, forró é a alma do Nordeste, agora é de direito. O artista do forró pode sim agora bater no peito e dizer: eu posso ir para o Japão, eu posso ir para a China, eu posso ir para a Europa, fazer um projeto no Ministério do Turismo, na Secretaria de Cultura, que vai ter acesso às políticas públicas. Diga-se de passagem, políticas públicas que o nosso governo priorizou o homem normal, o homem simples. Eram coisas absurdas que eram feitas com dinheiro público, coisas até para denegrir a imagem de Jesus Cristo que a gente viu. 13 bilhões de reais do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, que sequer foram auditados. Isso eu provo, é só eu provo, já disse várias vezes, inclusive disse numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Pra você ter uma ideia, coisas como aquela peça ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde crianças tocavam um homem nu, custou 6 milhões de reais. A reestruturação da cultura no Brasil, aqui em Recife nós fazemos um projeto maravilhoso através da cultura, que é a Orquestra Criança Cidadã, que já está sendo exemplo para outros municípios do Brasil, inserindo a criança, inserindo o adolescente, inserindo o jovem, para ter o contato com o seu primeiro instrumento musical, para ter o contato com sua arte. Então, isso daí é muito gratificante. Agora, se você botar uma marca para o Brasil do turismo, eu não vou dizer só um, eu posso dizer mais 5 que ficaram na vanguarda. Mas aquela que mais lhe representa? Primeiro, eu fui coordenador do grupo temático do turismo na transição governamental. E através de uma ideia minha, nós conseguimos liberar de visto americano, canadense, japonês e australiano. Meire, quantos bilhões de reais o Brasil burramente perdeu para o Caribe por uma questão apenas ideológica de reciprocidade. Todo mundo sabe. E o senhor sempre fala do drive license, né? E agora a gente vê que quando o Brasil abriu para americano, canadense, o que foi que o Caribe fez? Foi que o México fez, que é nosso maior concorrente. O México abriu, o Caribe abriu para apenas com driver's license. Por quê? Porque apenas 30% dos americanos, Meire, têm um passaporte. 30% dos americanos têm passaporte apenas. Aqui no Brasil, em torno de 12% dos brasileiros têm passaporte. Então, a gente vê que a briga pelo turismo internacional é a briga de cachorro grande, porque turista, é dinheiro na veia na economia. Um dinheiro limpo, um dinheiro que gera emprego. Você vê, o turismo no Brasil é apenas 8% do PIB. O agronegócio é mais de 20%. E a gente tem aí uma estrada de pandemia, ministro. A gente passou por um processo aí bem doloroso, com muitas perdas, não só de vidas, mas também de poder aquisitivo, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Quais as principais consequências para o turismo nesse momento? Só terminando, que eu disse a primeira coisa que eu ia falar, que você achou, primeiro foi o americano, o visto. Outra coisa muito importante que eu fiz foi trazer a Organização Mundial do Turismo para dentro do Brasil, a ONU para dentro do Brasil. A gente nunca tinha conseguido e nós conseguimos aos 45 do segundo tempo, o ano passado, em Madrid, quando nós ganhamos da Argentina de 15-13, o escritório da Organização Mundial do Turismo aqui no Brasil, digo de passagem, para as Américas, para os Estados Unidos. Quer dizer, a gente ficou definitivamente no mapa do turismo mundial. Estamos agora no enquadramento, porque a lei trabalhista da ONU não é a lei trabalhista do Brasil. Então a ONU está entrando em contato, a gente está finalizando isso daí,
para que o nosso Ministério de Relações Exteriores consiga finalmente tornar de efeito isso aí. Mas 100% o escritório da OMT é nosso, é do Brasil. O senhor sempre cita essa chegada do escritório, que na verdade é uma agência, né, para fomentar o turismo aqui em Pernambuco. Outra coisa importante que nós fizemos, 3.200 obras. Nunca o Ministério do Turismo teve isso. Mais de 2 bilhões de reais investidos. Só aqui em Pernambuco foram quase 200 milhões de reais. Em cidades como Caruaru, como Petrolina, como Porto de Galinhas. Aqui em Recife nós fizemos a igreja da Conceição dos Militares. Diga-se de passagem, quem não foi que está me assistindo, tire o tempo hoje ou amanhã e vá conhecer a igreja mais bonita do Barroco Rococó do mundo. E eu sei disso porque eu viajei praticamente o mundo todo. Tem igrejas maiores? Tem, mas não tem igreja com aquela arte que conta a história da Batalha dos Guararapes. Tu já fosse lá na igreja? Sim. Tem os painéis, tem Nossa Senhora Grávida. São das poucas igrejas que tem uma imagem de Nossa Senhora Grávida. Então vale a pena ter orgulho de ser pernambucano, ter orgulho de Pernambuco e ver essa igreja. O senhor é um entusiasta das coisas do Nordeste, da cultura popular. A sua ligação com o forró é muito grande, a gente já acompanha de muito tempo. Mas o senhor também fala muito sobre as belezas naturais. O senhor fala muito sobre a defesa do território. Inclusive, o senhor tem uma pousada no estado de Alagoas. Eu queria só lhe perguntar, nesse momento de pandemia, como é que ficou a situação na sua pousada e como é que o senhor entende essa ocupação, por exemplo, de alguns espaços naturais para a construção de hotéis, para a construção de resorts? Veja bem, quando eu entrei na Embratur como presidente da Embratur, eu vi que foi totalmente equivocado o meio que se vendia o Brasil lá fora. Primeiro se vendia o Brasil como se o Brasil só tivesse da música bossa nova. Qualquer lugar que ia só pedia bossa nova. O Brasil tem bossa nova? Sim, tem. É bom, é extraordinário. Mas não é o que lota estádio no Brasil. Então eu comecei a vender o Brasil lá fora nas feiras internacionais com o forró, com o sertanejo, com o samba, com o axé. Então o pessoal começou a ver que o Brasil era além da bossa nova. Outra coisa equivocada que se vendia do Brasil lá fora era que o Brasil, infelizmente, usaram nossas mulheres, a minha mãe, a minha irmã, as nossas irmãs, como atração para turistas estrangeiros. O Recife, inclusive, já foi. Inclusive, saiu em várias revistas, era uma vergonha o que se fazia aqui. Turistas da Alemanha, de todo canto, vindo para cá atrás de turismo sexual. Infelizmente, tinha campanhas da Embratur com as mulheres de tanga na praia, né? E o senhor acha que deveria ser como essa campanha? Não, nós fizemos as campanhas, né, focado no maior patrimônio que Deus deu para a gente. Nós somos o país com maior capacidade de turismo de natureza do mundo. Nós temos, Meire, o que ninguém tem, nós temos 6 biomas, o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Nós temos a Amazônia Azul, são mais de 8.000 quilômetros de costas, com mais de 3.000 ilhas. E nós temos a maior capilaridade hídrica do mundo, diga-se de passagem, totalmente preservada. Eu estive agora na Amazônia, estive lá em Barcelos, eu estive no Alto Rio Negro, já fui umas 5 vezes na Amazônia. E só em Barcelos, são 3.200 ilhas. E a melhor praia que eu fui, eu digo, na minha vida, não é no mar, foi no Rio. Tu já conhece o Rio Negro? Conheço, eu já passei por lá duas vezes. Pará também, Alta do Chão, encontro do Rio Tapajós com o Rio Amazonas. Olha, o Brasil é indiscutível. Nós temos que vender a natureza do Brasil no exterior. Mas as pessoas lá fora, elas observam muito isso. Inclusive em entrevistas que o senhor próprio já deu em outros canais de comunicação, o senhor falou sobre a preocupação da marca do Brasil com a Amazônia, porque muito se fala sobre a preservação da Amazônia, o cuidado com as matas. Então, o senhor é pernambucano, o senhor está numa estreia de uma disputa política aqui por Pernambuco, mas o senhor está sempre ligado a outras questões em outras regiões do país. Estreando na disputa este ano, né, observando aí as pesquisas recentes, os índices de rejeição, os índices de aprovação e também o seu nome colocado ao público, como é que o senhor vai se posicionar nessa campanha? Eu nunca fui candidato a nada. Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro junto com o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. E o que me credencia são as entregas. Eu desafio qualquer pessoa que esteja me assistindo agora a aprovar um ministro do turismo dos últimos 20 anos que fez metade do que eu fiz, metade do que eu entreguei.
E eu digo isso com muita gratidão ao presidente Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de ajudar o meu país, de fazer coisas, né, que transcendem qualquer ideologia, como, por exemplo, transformar o forró em patrimônio cultural e material do Brasil, priorizar os templos religiosos, os museus, com dinheiro público da Lei Rouanet, com dinheiro público da cultura. 13 bilhões de reais, inclusive, antigamente, foram feitos até aqui em Pernambuco mesmo, para denegrir a imagem de Jesus Cristo. Quando você viu uma peça em Garanhuns, chamada Jesus Cristo, a Rainha do Céu, pago com dinheiro público. Todo mundo sabe o modo que Jesus veio à Terra. Ele nasceu, cresceu, foi crucificado e ressuscitou em forma de homem. Então, a gente tem muita gratidão de poder estar dando espaço para que as pessoas simples tenham acesso à cultura, para que as pessoas simples finalmente consigam ter o seu lugar ao sol. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc. Nós conseguimos colocar 3 bilhões de reais, foi o que salvou a grande maioria dos artistas durante a pandemia. Você viu em todos os municípios, Taquaritinga do Norte, seu município mesmo, Caruaru, Afogado da Engazeira, os artistas fazendo lives. 4 mil secretarias de cultura nunca tinham recebido um centavo do governo federal. Com a Lei Aldir Blanc, eles receberam através do nosso ministério. Então, isso é muito gratificante, Meire. Agora, o desafio da política é, eu sou movido a desafio. Então, eu estou pronto para qualquer serviço, eu estou pronto para ser senador por Pernambuco, porque até, independente disso, eu já tenho feito coisas que nenhum senador fez. Por exemplo, eu desarmei uma bomba de Pernambuco agora, aos 45 do segundo tempo, em dezembro, que iam liberar a importação de produtos manufaturados da Ásia, da China, e acabar com o polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. E acabar. Eu fiquei sabendo disso, um empresário de Santa Cruz do Capibaribe me ligou desesperado. Eu estava em Madrid, inclusive depois eu lhe mostro o vídeo. Eu peguei um avião, cancelei, porque estava pronto para ser assinada a portaria, de liberando o imposto de 35% sobre produtos importados da Ásia, de tecido. Eu peguei um avião, saí de Madrid para São Paulo. E fui direto me encontrar com o Paulo Guedes, que ele estava lá. Depois eu vou lhe disponibilizar o vídeo do momento que eu fiz isso. Abortei na mesma hora, liguei para o presidente Bolsonaro e disse, presidente Sandra, serão 150 mil empregos que serão perdidos. Conseguimos reverter isso daí, graças a Deus. Agora também nós conseguimos reverter com um trabalho de congressista, de senador, porque eu cuido do meu estado do emprego aqui. Eu tenho o dever com isso daí, né? Então, você vê mesmo, iam proibir de fazer aguardente de cana queimada em Pernambuco, no Nordeste. Por quê? Porque Minas Gerais tem interesse, sim, de ter uma reserva de mercado para aguardente de Minas Gerais, a cachaça de Minas Gerais. Quando o Elmo da Pitu me ligou, um dos proprietários da Pitu, desesperado, porque ia acabar, ia ser mais de 200 mil empregos que seriam perdidos com isso daí. Eu fui diretamente ao presidente Bolsonaro, com o Alexandre, o presidente da Associação de Fornecedores de Cana, Alexandre Andrade Lima. Nós fomos lá, o presidente mandou chamar no Ministério da Agricultura a ministra Tereza, e na mesma hora isso daí foi inviabilizado, mas estava pronto para passar. Então, isso é papel que a gente já vem fazendo, que me deixa muito grato de poder ajudar meu estado e justamente a fazer essas coisas. Outra coisa que tenho feito, a transposição, o ramal do Agreste está pronto. Agora, o governo do estado, infelizmente, não tem competência para gerir isso daí. A Compesa é uma caixa preta que merece e será aberta quando o Anderson Ferreira for o governador. Faltam 231 dias para a gente ficar livre do modo PSB de governar. Então, eu fui com o Anderson e com o ministro Carlos Brito, porque sem água não há turismo. Há um mês atrás, fomos ao novo ministro do MDR, ao Daniel Ferreira, e pedimos um recurso para que viabilizasse pelo menos para 23 cidades agora a adutora do Agreste, aumentar a adutora. Então, essa semana passada, na quinta-feira, eu vou lhe mostrar o documento, você vai mostrar aos seus ouvintes aí, aos seus telespectadores aí. Nós conseguimos 20 milhões de reais para ser depositado na conta do governo do estado, para o governo do estado ter o compromisso de fazer, de entregar. Mas foi um trabalho nosso, foi um serviço nosso, porque independente do governador não ser alinhado com o presidente Bolsonaro, com o nosso governo, mas nós somos alinhados com o pernambucano. E o senhor acredita na nacionalização para levar à frente a sua campanha? E popularizar ainda mais o seu nome? Eu estou pronto para nacionalizar, eu estou pronto para estadualizar. Meire Lanús, eu monto em burro brabo, Meire Lanús, eu toco sanfona.
eu pego assim um palco, tu sabe que eu já toquei para nenhuma pessoa no começo da minha carreira. Tu sabe que é tu chegar num show e não ter nenhuma pessoa em Santa Cruz de Capibaribe, não, Vitória de Santo Antão. E por que Então eu sou decidiu movido a migrar pra desafio. política? Primeiro anúncio, esse cara aqui, filma minha cara aqui, filma meu olho aqui, aproxima a câmera, aproxima aqui. Vocês estão vendo o cara mais teimoso que essa terra pariu e botou em cima de Pernambuco. Eu sou movido a desafio. E eu estou muito tranquilo porque eu nunca fui candidato a nada e todo mundo sabe que eu sou de pegar no serviço. Mas se o senhor nunca foi candidato a nada, o senhor está se colocando agora como pré-candidato ao Senado por vontade própria ou por uma indicação do presidente Jair Bolsonaro? Isso foi uma indicação do presidente, um chamamento do presidente, porque ele sabe da nossa capacidade. E o pernambucano sabe da nossa capacidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho amizade com todo mundo. É difícil você ver uma pessoa que não gosta de mim. Eu converso com todos os pré-candidatos ao Senado, com todos os pré-candidatos ao governo. Inclusive, já tive grandes parcerias com os pré-candidatos ao Senado, aqui em Recife, enfim. Nunca faltou porta aberta, na época que eu era ministro, para qualquer pessoa de Pernambuco, em qualquer momento, em qualquer partido. Isso todo mundo sabe. E assim, a gente está num momento muito delicado, a gente está com regras bem mais flexíveis em relação ao plano de convivência com a Covid-19. Fica mais fácil circular, fica mais fácil o senhor divulgar as suas propostas, assim como os outros pré-candidatos também. Agora, a gente também está vivendo um momento bem difícil, inclusive um relatório divulgado no começo do mês pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que a inflação acumulada em 12 meses no Brasil é a maior do G20, que é o grupo dos países mais ricos, né? Atrás só da Turquia e da Argentina. Então, a gente não está numa situação muito confortável. Tem muita gente sem pão na mesa, né? O senhor sabe muito bem do que eu estou falando. O senhor tem percorrido as cidades aqui pernambucanas, o interior do estado, tem percebido. O que é que vai fazer a diferença no caso da sua pré-candidatura? Veja bem, Meire, nós pegamos o país no pior momento possível. Vamos recapitular. O presidente Bolsonaro assumiu, aí veio a tragédia de Brumadinho. Agora vai começar a andar, acabou o momento de tragédia. Quando não deu 3 meses, o problema do óleo aqui no Nordeste. Todo mundo se lembra. Passamos 6 meses, praticamente os hotéis, as pousadas, fechados aqui no Nordeste do Brasil. Quando a gente pensa que ia se recuperar, aí vem a Covid. Quando a gente está perto de terminar a Covid, eu consegui os 6 navios de cruzeiro para vir, mais de 35 mil empregos chegaram novos, mais de 3 bilhões de reais na economia injetados. Aí veio a Ômicron, no final de dezembro. O carnaval foi cancelado, o Réveillon do Rio de Janeiro foi cancelado, estava certo para ter. Aí veio a Ômicron, mas graças a Deus, parece que Deus é tão bom que essa Ômicron foi a vacina natural para que a gente ficasse livre definitivamente, porque ela, apesar de ser bem mais transmissível, em torno de 170 vezes mais transmissível, ela era bem menos letal do que a Covid-19. Então, a gente vê hoje que nós estamos sem as UTIs cheias, praticamente nós já passamos o problema disso daí, e a gente vai ver que já vai ter o São João agora. E o São João esse ano será o maior do mundo. São João 2022 vai valer por 2. O senhor vai tocar? Com certeza. Eu estou aqui há 3 anos sem tocar um forró do São João. Você não tem noção para o que é, para um sanfoneiro, para um músico, o que é você passar um dia 23 de junho num apartamento em Brasília. Você não tem noção. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo ultrapassar isso daí. Diga-se de passagem, com a vacina que foi comprada pelo presidente Bolsonaro, pelo governo federal. Entendeu? Então, tem coisas que a gente é grato de poder participar. E eu vou dar um exemplo. Talvez você não saiba, talvez ninguém saiba. Talvez aqui ninguém saiba. Nós fomos um dos primeiros países da América Latina a ter a vacina. E o turismo precisava da vacina para ter a retomada, para acontecer o que está acontecendo hoje. E eu tive uma ideia, que ideia minha, de falar com as companhias aéreas para ver se a gente conseguia fazer um gesto com o governo, que estava se empenhando, cortando gastos, fazendo contingenciamento em todos os ministérios para adquirir a vacina, que na época não era barato, era caro. Foram bilhões de reais investidos em vacina. Então, eu fui ao presidente da Azul na época
pedi autorização ao general Pazuello e nós conseguimos que a Azul fizesse um gesto de transportar toda a vacina que chegasse para a Azul, sem custo para o Estado, de graça, dar toda a logística. Depois disso, TAM, Gol também entraram. E toda a vacina, até hoje no Brasil, é transportada de graça por uma ideia que eu tive. Talvez ninguém saiba disso. Quanto seria se o Brasil fosse pagar essa vacina hoje? Então, isso é coisa que a gente tem que ver o que serve o pensamento fora da caixa. Né? Às vezes um pensamento, uma ideia muda uma nação. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, mas ele tem as manhas. Quem diria que ele foi quem inventou? Ele ia inventar o Pix. Bilhões, mais de 20 bilhões de reais saíram das mãos dos banqueiros da Avenida Paulista, da Faria Lima, né? Porque você fazia um TED e uma DOC, era 12, 13, 15 reais. Agora não, o povo tem acesso a fazer uma transferência online a custo zero e 24 horas por dia. E várias outras coisas que é gratificante a gente fazer parte. O senhor falou aí sobre essa questão das companhias aéreas e é importante a gente dizer que tem gente que viaja de carro, de moto, de ônibus, avião. Inclusive o senhor já concedeu várias entrevistas falando dos gargalos da aviação brasileira, né, que seria inclusive a aviação a mais cara do mundo. Até falou sobre o combustível Jet A1. Né? Então a gente quer saber assim, quais seriam os entraves, né, para se fazer possível viajar mais, conhecer mais o Brasil e até baratear as passagens aéreas. São coisas que a gente está conseguindo destravar. Brasília não é para amadores, é para profissionais. Brasília, Meire, até para apertar pitoco de elevador tem que ter reunião. E tem várias coisas, por exemplo, o Jet A1. O mundo todo voava com Jet A. Só o Brasil voava com Jet A1, combustível mais caro. Nós conseguimos acabar com isso. Graças a Deus, a gente virava motivo de piada no exterior. Porque um avião que saía do Canadá para São Paulo, com Jet A, eu vou explicar o que é Jet A. Jet A é um combustível que tem um ponto de congelamento e o Jet A1 tem um ponto de congelamento 7 graus acima do Jet A. Se o Jet A é menos 30 abaixo de zero, o Jet A1 é menos 37 abaixo de zero. Então, esses 7 graus faziam diferença para quem fosse voar voo transpolar no polo. Mas o avião chegava em São Paulo, ia com o Jet A do Canadá, aí de São Paulo ia para Teresina, o mesmo avião. Aí tinha que botar Jet A1. Eu acho que o iluminado que inventou isso daí deve ter fundamentado a proposta dele. Quando um avião decola para Teresina, vem um cometa, bate na Terra e muda o azimuth terrestre. Para não dizer que foi mal intencionado para alguém, como sempre a coisa em Brasília é para profissionais, botar dinheiro no bolso. Entendeu? Outra coisa que nós estamos terminando aqui agora, absurdo isso, um avião hoje que é fabricado no Brasil, para você ver, ele tem que sair do Brasil, ir para o Uruguai, e receber o carimbaço, meu amigo, para voltar no Brasil nacionalizado. Isso é escalafobético. Isso não existe. E várias outras coisas. O combustível de avião no Brasil é o combustível mais caro do mundo. Falta concorrência, falta liberdade econômica. O presidente Bolsonaro está certo, o ministro está certo, quando diz que vai finalmente privatizar a Petrobras. Então, é fundamental isso daí. É fundamental fazer os estudos para privatizar, serão feitos os estudos primeiro. Mas já foi dado o recado. Hoje, o ano passado, o combustível de avião era 32% do custo de uma companhia aérea. Hoje é 45%. Por causa da guerra, o mundo todo. Quando você pensa que acabou com a Ômicron, aí vem a guerra. Então, você vê que foi o período mais difícil. Agora, apesar disso, Meire, você falou inflação, você veja que pode até estar tendo, eu concordo, as coisas subiram de preço. Mas não houve desabastecimento. Eu fui na Europa em dezembro, estava tendo desabastecimento em Madrid, na Espanha. Estava tendo desabastecimento em Dubai, um lugar riquíssimo daquele. Estava faltando verdura e frango nas prateleiras. Mas olha, eu não falo nem em Dubai, eu não falo nem nos outros países. Quando a gente vai para as periferias aqui, a gente faz reportagem, a gente mostra a comunidade, a gente entra na casa das pessoas, a gente percebe a carência. E é uma pessoa que vive de bico, é uma pessoa que vive muitas vezes na rua fazendo uma troca de alguma coisa e pedindo mesmo. Então a gente sente isso na prática. A gente tem os números aqui, a gente acompanha, né? O senhor sabe que a gente sempre... Pernambuco, infelizmente, Pernambuco foi um dos estados que mais sofreu.
por ocasião desse desastre que é essa administração do PSB em Pernambuco. A gente acompanha todos os estados do Brasil, a gente percebe a fragilidade em cada estado. É claro que, como pré-candidato aqui ao Senado por Pernambuco, o senhor está centrando mais as suas atenções aqui. Nesse sentido, o que é que o senhor pode fazer para contribuir para que acabe esse problema? Deixa eu te dizer uma coisa, gestão. E gestão é fundamental. Gerir um estado como uma empresa. Bicho, vou dar um exemplo clássico de falta de gestão. Todo mundo se lembra da tragédia que teve em Palmares, em Catende, em Ribeirão, em 2010. Foram prometidas 5 barragens de contenção. Esse ano, 2022, nós estamos previstos chuvas bíblicas no mês de junho. Eu te pergunto, essas barragens estão prontas? Outra falta de gestão, o que aconteceu agora no hospital da restauração? Aquilo, você acha que eu fico feliz com aquilo, eu como pernambucano? O senhor se refere ao teto que cedeu? Aquilo em dali, unidades. Não só aquilo, eu vou lhe dar outro dado. Talvez você não saiba, a minha esposa é médica. A minha esposa é cardiologista do Hospital Agamenon Magalhães. O médico hoje, nós temos um dos melhores quadros médicos do Brasil, de enfermagem do Brasil. Mas não é fácil você chegar no Agamenon Magalhães, como você vai numa emergência cardiológica, e você ter que passar pelo corredor da apneia. Quem é médico, quem é o enfermeiro que trabalha lá, sabe do que eu estou falando. É um corredor onde estão as pessoas pelo chão, parece uma cena de guerra, o médico lá fazendo o que pode, tendo que escolher quem ele vai trabalhar ou não, porque não dá para atender todo mundo com apenas o banheiro. Aí você já imagina o cheiro, você tem que passar na apneia assim. Isso é a realidade. A minha esposa está afastada de licença médica, de licença sem vencimento, porque ela teve uma doença séria, um problema sério de saúde, porque o médico hoje, ele sofre bullying. O médico, o enfermeiro hoje, é o pior bullying que tem, você ter a capacidade de trabalhar, ter a capacidade de salvar uma vida e você vê a vida indo-se embora por falta de deficiência e de priorização do Estado. Por exemplo, também outra coisa que a gente vê, não é política, você falou, você foi clássica agora, você foi muito feliz. Quando você disse que não é apenas Pernambuco, eu digo, é sim apenas Pernambuco. Porque eu fui ministro do Brasil, andei em 178 cidades do Brasil, cidades turísticas. E eu nunca vi um descaso que aconteceu com o Porto de Galinhas agora, há um pouco tempo atrás, quando a cidade foi tutelada pelos bandidos. Mas eu me refiro a faltar pão na mesa do povo. Mas a partir do momento que o governo... Eu não estou defendendo não, viu? Eu não estou nem contra nem a favor, eu só estou colocando aqui o que a gente vive mesmo. Eu não tô... E o senhor sabe, o senhor percorreu, o senhor está fazendo... Deixa eu te dar um dado, visitas. Meire. Deixa eu te dar um dado. Deixa eu terminar o raciocínio de Porto de Galinha. Em Porto de Galinha, no dia 3 de fevereiro de 2017, aconteceu o mesmo. A cidade foi tutelada pelos bandidos, o Banco do Brasil explodido, você pode puxar aí, a Caixa Econômica explodida e a delegacia metralhada com 30 mil turistas dentro. Então falta o quê? Falta estratégia, falta comando. Nós temos o melhor policial do Brasil e a gente está vendo a galinha dos ovos de ouro de Pernambuco hoje, é o turismo de Porto de Galinhas. O maior endereço turístico de Pernambuco é Porto de Galinhas hoje. Você vê se repetir isso com os turistas tutelados, com pessoas perdendo avião, perdendo voo. Estava tendo na mesma época a WTM de São Paulo, foi o assunto, as reservas caindo por causa da insegurança, entendeu? Aí dizem que eu estou falando mal, não, eu torço para que dê certo. Você vê, a PS60, Meire, uma estrada que é transturística, o maior volume de leitos de hotel do Brasil está entre Recife e Maragogi. Aquela estrada PS60... tem que ser urgentemente prioridade, requalificada. Se não dá para duplicar agora, a gente tem no mínimo que nos pontos de gargalo, de fluxo baixo, onde o caminhão ficar subindo a ladeira, fazer uma terceira via para o caminhão sair e os carros passar. Coisas simples, mas que demanda gestão, demanda prioridade. Aí você vê, mas você fala mal de Pernambuco porque você tem uma pousada em São Miguel dos Milagres. Não, vá na estrada, entre de Maragogi para lá, entre da Paraíba para lá, você vai em Jati, ali perto de São José do Belmonte, quando você sai da estrada de Pernambuco e entra no estado do Ceará, você vê a diferença. Então não é questão de porque não tem nada, eu torço para que Pernambuco dê certo, porque eu também tenho um negócio aqui em Pernambuco. Eu torço para o Pernambuco. E todo mundo sabe disso com várias ações que eu fiz que transcendem a política.
Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, né? Sendo músico e vendo a dificuldade que os músicos passaram durante a pandemia, muitos inclusive dependendo de auxílio para se manter, a gente sabe que o senhor percebe que esse setor precisa de mais atenção, mais investimento. Agora, segure a resposta aí, a gente vai para esse intervalo, volta já já, vai falar mais sobre turismo e o lado artista do Gilson Machado Neto, o sanfoneiro agarrado ao forró e as raízes nordestinas. Até já! O programa Poder e Negócios está de volta hoje falando sobre turismo, eventos, política e o lado artístico de um pernambucano que deixou o Ministério do Turismo para estrear na disputa política. Estamos com Gilson Machado Neto, do PL, veterinário, produtor rural, empresário, sanfoneiro, fundador de uma banda de forró e se lançou como pré-candidato ao Senado por Pernambuco. E a gente sabe que a classe artística sofreu um bocado, agora tem essa recuperação com muita ansiedade, né, pelo São João, pelas festas juninas. O que é que o senhor acha que precisa ser feito para valorizar ainda mais essa classe, para não passar pelo que aconteceu? Meire, filma aqui no meu olho, de novo. Aproxima essa televisão, porque agora vai dar polêmica. Vamos lá. Eu, antes de ser ministro, antes de estar ministro, eu sou com muito orgulho músico, artista, cantor, compositor, sanfoneiro pernambucano. E você perguntou valorização do artista pernambucano. Eu acho que o governo do estado tinha que priorizar a valorização do artista pernambucano. Tinha na Impetu, na Fundarp, dar mais dignidade, não deixar o cara às vezes esperando 5 horas para ser atendido. E quando consegue um show, às vezes passar 6, 7 meses para receber. Como eu, Gilson Machado, banda Brucelose, 6 anos para receber dinheiro da Impetu. Prove que é mentira. Se quiser, eu mostro o número do processo. Consegui receber na justiça os 4 shows. E o artista, coitado, que precisa comer na segunda-feira, que não tem outras coisas, ele vai viver de quê? Como é que ele vai pagar o advogado para ir buscar o que é dele de direito? Eu acho, filma no meu olho mesmo, que todo artista, a partir do momento que ele está credenciado a subir num palco para tocar, ele está credenciado a receber quando terminar o show dele. Por que é que ele vai ter que esperar meses para receber, ficar pedindo favor a um, se humilhando para um, para outro, quando devia ser a obrigação da gestão? Porque quando a gente faz um show bancado, por exemplo, num clube, em uma festa, a gente já recebe quando termina, conta lá e o dinheiro está na mão. Bicho, pelo menos a dignidade do recebimento pelo trabalho, o artista tinha que ter tido. Tem que ter tido. E eu já falei com o nosso pré-candidato Anderson, a prioridade hoje do nosso governo é o pagamento do artista na hora que ele termina o show do nosso projeto de governo. Foi uma das coisas que eu coloquei lá, que eu pedi para ele colocar lá. Porque eu sei o que é o sofrimento, você ter que contratar advogado, passar até 6 anos para receber um cachê. Então, qualquer coisa, quem estiver achando que eu estou mentindo, eu vou disponibilizar os processos que a banda Brucelose teve contra a Impetu e nós ganhamos todos eles. Gilson, como um artista, né, o senhor já fez mais de 3.000 apresentações em 29 anos de carreira. O senhor vai continuar nesse ramo ou vai migrar de vez para a política? Não tem quem tire o ramo. É coisa você perguntar a um médico se ele vai deixar de ser médico. Eu sou veterinário. Se você me perguntar se eu vou deixar de ser veterinário, eu não vou deixar de ser veterinário. Eu não consigo ver um animal doente na rua, um cachorro doente. Eu já ando com uma seringazinha de vermífugo no carro, porque eu sei que ele está com verminose. Eu já boto 0,5, 0,2 e já ajuda. A gente tem que puxa, eu sou músico com muito orgulho, né? Não é de hoje. Tenho, graças a Deus, me descobri para a veia artística. Tudo que ele me deu foi a música, foi a arte. E a gente trabalha muito nisso daí. Bom, a gente já falou do Gilson Machado Neto como ministro, como veterinário, como produtor rural, como empresário.
E agora o senhor está com o seu nome colocado como pré-candidato ao Senado por Pernambuco. Para encerrar, por que o senhor fez essa escolha? Eu sou moldado ao desafio, sou moldado ao trabalho. O pernambucano sabe que eu estou pronto para ser senador de Pernambuco. Eu estou com várias ações que já me credenciaram, e todo mundo, de todos os partidos, já sabem disso. Não é porque eu estou pré-candidato ao Senado que eu vou começar a atacar os outros pré-candidatos que aí estão. Não é meu estilo. O que eu vou mostrar são minhas propostas. É o que a gente está fazendo, é o que a gente continua fazendo, apesar de ter deixado de ser ministro, lutando por Pernambuco, porque nós sabemos a necessidade que Pernambuco tem e a vocação que Pernambuco tem para o turismo. E a gente vai sim colocar o nome como o presidente Bolsonaro determinou, vamos esperar as convenções. No momento eu sou pré-candidato e estou rodando o estado todo, conhecendo o estado todo. E em cada cidade, Meire, tem um desafio diferente. Você vê aquela região de Catende, Palmares, São as Barragens, você foi em Garanhuns, por exemplo, Garanhuns não tem um IML, o cidadão, coitado, morre lá, a família tem ou leva para Caruaru ou tem que vir para Recife o corpo. Então, cada local, a gente vê uma demanda diferente. Você vai no Moda Center lá de Santa Cruz de Caparibe, falta conectividade para o cara comprar a moda e colocar o Pix. Então, é isso. É muito gratificante fazer parte desse novo desafio. E estou me divertindo muito como pré-candidato, diga-se de passagem. Eu encaro desafios numa boa e estou tocando sanfona. Em todo canto que eu chego aparece uma sanfona para eu tocar. Só não aqui para a gente se despedir. O povo olha para mim com uma pena, né, arretada assim. Você, na terra do Lula, vai ser candidato a senador, você está lascado. Eu digo, rapaz, olha, primeiro que na terra do Lula, Pernambuco não tem dono. Lula sou muito mais pernambucano do que Lula. Por quê? Porque Lula só morou aqui 3 anos, eu já moro há 54. E eu toco sanfona e ele não toca. Olha, a gente agradece demais a sua entrevista aqui ao Poder e Negócios. Um bom dia para o senhor. Obrigada também a você que está com a gente aqui. Obrigada pela audiência. A gente já marca um novo encontro para o próximo domingo às 10 da manhã. Grande abraço. Tchau.